Saudações, pessoal, bem-vindos ao canal. Estou aqui na Arena do Grêmio, onde a gente ainda está tentando entender o que aconteceu com o Grêmio, tentando entender os erros tão absurdos que o Grêmio cometeu, os erros tão absurdos que o Renato cometeu, erros esses que geraram uma derrota, cara, com um tom assim até de humilhação, né? Depois de ganhar por 2-0, ceder um 3-2 para o Atlético Mineiro, um Atlético com vários problemas, um Atlético com um técnico sendo muito contestado, um Atlético com desfalques importantíssimos. Vale lembrar que nem o Hulk, nem o Paulinho atuaram, e o Grêmio teve uma atuação vergonhosa, no segundo tempo especialmente. No primeiro fomos bem, muito bem, e é exatamente isso que incomoda o torcedor. É exatamente isso que faz o torcedor se perguntar o seguinte: vem cá, o que aconteceu? Qual foi o problema? Por que o Grêmio mudou tanto a sua forma de jogar do primeiro para o segundo tempo? Por que o Renato fez as trocas que fez? No intervalo do jogo, eu estava comentando pela Rádio Mortal, no intervalo do jogo eu disse, gente, só uma coisa não pode acontecer, é voltar o Grêmio a fazer o que fez, por exemplo, lá contra o Palmeiras. Quando vencíamos por 2-0, o Renato fez trocas absolutamente estapafúrdias, entregou o jogo, entregou o meio-campo e nós tomamos o empate. Pois hoje, o Renato conseguiu fazer ainda pior. Hoje o Renato entregou tanto, mas tanto o jogo, que não bastou nenhum empate. Nós conseguimos perder um jogo por 3-2, mesmo depois de abrirmos a vantagem por 2-0. E esses erros começaram aos 12 minutos do segundo tempo, quando o Renato tira o Bright White e entrega completamente a bola para o Atlético Mineiro e abre mão de qualquer tipo de possibilidade de contra-ataque. Porque o Soteldo ele só tinha liberdade para o contra-ataque, só tinha espaço para velocidade, porque alguém puxava a marcação para o meio da área. E esse alguém era o Bright White, cara. E o Renato tirou o Bright White, isso é ridículo. Foi uma troca patética, bizarra, e isso foi avisado antes mesmo de acontecer. Cara, o Grêmio tá abrindo mão de jogar. Com 12 minutos, um time de 10 contra 11, vem cá, não dá para fazer isso. E aí, com o transcorrer do jogo, o Renato bota, por exemplo, Natan Fernandes, que é um cara que cada vez que joga, joga mal. E hoje, mais uma vez, entrou e foi mal. Tanto é que ele entra, joga mal, erra todas as jogadas e é substituído no final. Pelo Ronald, por exemplo. Que eu também dizia ao longo da partida, cara, é jogo pro Ronald. Porque o Atlético vai começar a jogar a bola na área e o Grêmio precisa ter alguém para rebater. Precisa ter alguém para dar um suporte para os zagueiros. O Ronald, tudo certo. Agora, o Jeromel... Cara, o Jeromel não dá. Primeiro porque era a ideia na figura de um terceiro zagueiro. Para colocar um terceiro zagueiro, tu vai abrir mão de um jogador no meio-campo. Não dá para abrir mão de jogador no meio-campo, sendo que o meio-campo do Grêmio já tinha um jogador a menos pela expulsão da etapa inicial do Gustavo Martins. Outra coisa, não venham colocar na conta da arbitragem, gente. Vocês sabem que eu sou um crítico ferrenho e feroz da arbitragem brasileira, mas a expulsão foi justa. O cara foi infantil, o Gustavo Martins tinha que ser expulso. Bom, nem o Renato reclamou da expulsão, tá? E os pênaltis, cara, foram pênaltis. Foram lance de penalidade. Então não tem como reclamar, como botar responsabilidade na arbitragem. A culpa hoje, e eu não vejo nem tanto mérito no Atlético Mineiro assim. Claro que alguma coisa tem, o Palácios, por exemplo, entrou e ajudou a mudar o jogo, claro que isso é verdade. Agora, o principal responsável estava ali, ó. Ali atrás. Na casa mata do Grêmio, e ele tem nome e sobrenome, tá? Ele chama-se Renato Portaluppi. Mais uma vez, hoje com um tempero especial, hoje com o acréscimo especial de ser a nossa volta, ó, a casa, a nossa volta à arena, o Renato mais uma vez aprontou das suas. Mais uma vez mexeu e o time piorou. Tirou o Bright White, abriu mão completamente de jogar, tentou colocar o Cristaldo de falso 9, não funcionou, de novo. Tirou o Monsalvo para colocar o Edenilson, entregou o jogo para o Atlético Mineiro e no final fez aquelas trocas estapafúrdias, teve discussão no final do jogo, teve briga, teve muita reclamação e eu quero fechar dizendo o seguinte, tá? O Atlético Mineiro teve 27 finalizações. O Marquezin fez 10 defesas no jogo, isso é um recorde no Campeonato Brasileiro. Não é recorde do Marquezin.
No Brasileiro desse ano, nenhum outro goleiro tinha feito 10 defesas num jogo. O Marquezin fez hoje. Sabe o que isso quer dizer? Que o Grêmio estava uma peneira. E estava uma peneira não por ter um jogador a menos. Porque contra o Corinthians, Copa do Brasil, nós passamos um tempo inteiro com um jogador a mais e não melhoramos no jogo. Pelo contrário, quem melhorou foi o time dos caras. Então a real é que não tem desculpa para esse péssimo trabalho que o Renato faz no Grêmio em 2024. Para esse trabalho horroroso que faz o Renato em 2024. E ainda tem quem defenda. Numa boa, quem defende esse tipo de aberração não é gremista. E lugar de gente que não é gremista não é aqui dentro da arena.